O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste. Bem-aventurados que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Sentados. Amados filhos, hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia do Papa São João Paulo II. Uma salva de palmas para ele. De pé, né? Porque esse santo tem que ser de pé. O santo da nossa fé. O santo da nossa igreja. Que bonito. Sentados. A título de curiosidade, quem aqui já viu, quem viu
de perto o Papa João Paulo quando veio ao Brasil. Que beleza, né? Então tá bom. Eu quero dizer a vocês que eu vi o Papa João Paulo II quando eu fiz a minha primeira comunhão em 1980, na Páscoa, lá para abril, e logo em julho veio o Papa ao Brasil. E ele saindo do aeroporto, até foi no Papa Móvel, passando na Avenida Brasil, e o povo aplaudindo, e ele fez assim, e eu disse, tomara que esse trem seja bom para mim. Matuto na fé, não sabia o que era isso, né? Agora hoje me fez padre esse trem, né? Então, gente, o Papa, então agora, mais um santo de devoção do Padre Hernando, né? É do Padre Hernando, porque esse homem deixou muito sinal. Depois disso, concelebrei com ele no Brasil, e depois concelebrei com ele na Itália no ano da Jornada Mundial da Juventude, no ano 2000, entrando pela Porta Santa de Roma. Então, eu estou chique no último, não estou, gente? Agora vamos para a nossa liturgia. O que nos fala a liturgia da palavra nessa noite? De 3 belos pontos. Já na primeira leitura, o livro dos Apóstolos diz que os cristãos tinham algo em comum, dividiam seus bens com alegria e faziam a partilha. Olha, que riqueza dos cristãos. Eles dividiam seus bens com alegria. Eu creio que não é igual ao início da vida cristã, mas eu creio que aqui na nossa paróquia acontece algo bonito. Por exemplo, de vez em quando tem alguém lá levando cesta de compra para ajudar aos nossos pobres, que são muitos. De vez em quando aparece alguém aqui na nossa secretaria com fome, neném sem leite, alguém sem remédio, e aí nós também damos. Nós só podemos dar porque vocês levam lá alimentos e deixam lá. Isso é uma comunidade fraterna, uma comunidade solidária. Eu amo as minhas doninhas. Eu tenho um grupo de doninhas na paróquia que não deveria ser só missão delas, né? Deveria ser missão de outras que trabalham na pastoral da criança, na recuperação de peso das crianças, né? Então, aquelas doninhas que leva a balança, vai lá, pesa a criança, e a criança está desnutrida, e ela fala com a mãe o que a mãe tem que fazer, e ajuda, e no outro mês vai ver se a criança já ganhou peso. Olha que bonito. Então, é uma vida fraterna. A nossa paróquia é generosa, vive essa fraternidade. Aqui tem a coisa do dízimo, tem a coleta das ofertas, que a gente passa a coleta e vocês dão a doação, a gente faz obra, a gente ajuda os pobres. É isso que nos encanta. Uma igreja fraterna, uma igreja cheia de solidariedade, né? Então, estar aí. Esse é o primeiro ponto. Uma igreja fraterna. Ela ajuda, ela auxilia, ela nos enriquece na caminhada, e é uma igreja também de oração, como nos mostra a primeira leitura. Então, a leitura do livro do Atos dos Apóstolos, o primeiro ponto trata de uma igreja fraterna, uma igreja solidária, uma igreja que ama, uma igreja que procura ajudar os pobres, os necessitados. Agora vem o segundo ponto, que é a misericórdia, que está no próprio Salmo. Dai graças ao Senhor Deus, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E este Papa João Paulo decretou o segundo domingo da Páscoa, o domingo da divina misericórdia. Puxa, que experiência bela de Deus fizemos lá na TT, viu, gente? Olha,
foi muito bom. Até eu rezei, sabia? Né? Olha, então a gente vê assim a grandeza da misericórdia de Deus, a grandeza da bondade de Deus para conosco. Deus é bom demais, minha gente, porque, olha, Ele dá o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para ligar o homem e a mulher com Deus. É isso que é a riqueza, é isso que é a grande misericórdia, ainda como menciona Pedro na sua carta. Bendito seja Deus que é bom para conosco, uma misericórdia esplêndida. Ainda nessa segunda leitura vem o terceiro ponto, que também entra no Evangelho. Qual é o terceiro ponto? A fé. Olha, essa segunda leitura de Pedro compara uma fé maior, que tem um valor maior do que o ouro, do que a prata. O que é a fé? A fé não é isso que a gente pensa assim. Tem gente que fala, não vou mais caminhar na igreja não, está dando tudo errado na minha vida, eu peço a Deus, Ele não me atende, eu peço isso, peço aquilo. Eu acho que sou com urucumbaca, então não vou mais ficar nessa igreja, Deus não me atende, Deus não me ajude. Gente, fé não é você achar que vai pedir a Deus para te ajudar e Ele tem que te ajudar. A fé não é para isso. A fé sabe para que é? A fé é para constatar que Deus existe. E Ele vai estar ao meu lado para qual situação? Tanto da situação de tribulações como situações de alegria. É para isso. Eu tenho a certeza, eu tenho uma confiança, Deus está comigo e eu vou vencer e eu vou superar. É para isso. Não é assim que nem a gente faz. Passa no canal das igrejas crentes e lá está lá a gente testemunhando assim. Eu pedi a Deus um carro, Ele me deu. Eu pedi a Deus uma empresa, Ele me deu. Hoje eu sou empresário. Eu pedi a Deus que me desse uma mulher, Ele me deu. Eu pedi a Deus que me desse um homem, Ele me deu. Não. Fé não é para isso, minha gente. Fé é para, a cada momento da nossa vida, a gente perceber e sentir a existência de Deus, que Ele está comigo em todo momento e em toda hora. É isso. Para me ajudar a superar, para me ajudar a vencer toda essa situação. A fé não pode desequilibrar. Você coloca o cabo de aço e você tem que andar nesse cabo de aço reto, em pé. Não pode fazer isso assim, quase caindo, né? Não, fé não pode haver desequilíbrio. A nossa fé tem que ser uma fé monoteísta. Uma fé no único Deus da história que age no meio de nós. Então, nós não podemos desequilibrar do nosso caminho. E quando eu desequilibro, caio para a direita, eu vou cair na mão de quê? Vou cair na mão do espiritismo, vou cair na mão daquelas coisas que não são de Deus, vou cair na mão daquelas coisas que não vale nada para Deus. Então, esse desequilíbrio me leva para caminhos que não são de Deus. Caí para a esquerda, né? Caí aonde? Nas superstições. Será que a minha religião é politeísta? Aquilo que eu vivo é politeísta? Eu adoro diversos deuses. Então, aqui do meu lado esquerdo, desequilibrei para a superstição. Ferradura na minha porta, pé de pimenta na entrada de casa, não sei o que de arruda na orelha e também na porta de casa. Olha aí. Então, amados filhos, essa fé
não é em Deus. Essa fé não é no Senhor. Amados filhinhos, então a nossa fé tem que ser compacta, segura. Olha, não sei se os que estão aqui são católicos mesmo, mas sabia que tem gente aqui, eu já encontrei no Face de vocês, alguma coisa que não é de Deus lá no Face. Assim, ó, bem curtindo, ó. Não é assim que curte lá no Face? Não é assim? E lá no Face está curtindo mensagem de Paulo Coelho, de Chico Xavier, Virgem Santa Maria Madalena Gabriela de Canossa. Então, esse não é católico. Curtir mensagem espírita, cuidado, minha gente. Não podemos misturar as bolas. A minha fé não pode ser politeísta, adorar diversos deuses. A minha fé tem que ser monoteísta, adorar o único Deus. Pela intercessão dos santos, hoje João Paulo, que intercede por nós. Amados filhinhos, a nossa fé tem que ser algo seguro. Vede lá, tal Tomé, pode ser talvez tal alguns de nós hoje. Eu só acredito vendo, tocando nele. E o Senhor dará prova, hein? Que Tomé chegou. E o Senhor chegou. Tomé, toque aqui. E ele começa a dizer, meu Senhor e meu Deus. E olha que bonito que Jesus fala. Tomé, você crê porque me viu. Agora, bem-aventurado é o Papa João Paulo II. Bem-aventurado é o nosso José de Anchieta. Bem-aventurado é o nosso João 23. Porque, sem ter visto, acreditou na ação de Deus, acreditou na ação do Senhor. Amados filhos, então, o católico, de modo especial muito cristão, ele não pode vacilar. Ele não pode desequilibrar. Tem que ter uma fé segura. Uma fé no único Deus. Uma fé na intercessão dos santos. Para que tudo isso ajude. Como é que essa fé vai aumentando em nós? É viver a experiência dos primeiros cristãos, porque uma fé sem obra também é morta. Quando eu não faço nada por ninguém, quando eu não olho para ninguém, quando eu não amo alguém, quando eu não perdoo alguém, quando eu não ajudo alguém, provavelmente eu não sou cristão. O cristão é aquele que tem uma vida fraterna. O cristão é aquele que persevera na oração, como diz a leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Meu irmão, você que está em casa, também deve mudar de vida, ter uma fé exclusiva no ressuscitado. Esse que hoje apareceu aos apóstolos, vai aparecer também em sua casa, para te chamar para o reino, chamar para a casa de Deus, para caminhar com Ele. E eu termino fazendo uma única pergunta. Aqui tem morcego? Tem morcego aqui no meio de nós? O morcego só anda no escuro, não é? Anda nas trevas. E quem é morcego é do espiritismo, que não consegue ver a luz. Precisa buscar essa luz que é Cristo, precisa buscar essa luz que é o Senhor, para caminhar nessa dimensão com Ele. Então, meus amados filhinhos, eu termino dizendo a todos, não tenhas dúvida. Onde está a tua fé? A tua fé está baseada em quê? É bonito? É bonito?
que neste Evangelho, e na segunda leitura, vai mostrar que nós devemos ter uma fé de convicção com a vida, que o meu proceder, o meu agir, não vai realizar dúvida em nenhum de vocês, que eu tenha fé. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé é alimentada também em 3 pontos. Primeiro ponto, oração, o que fala a primeira leitura. Segundo ponto, leitura da Escritura. E o terceiro ponto, ainda baseado na primeira leitura, o alimento da Eucaristia. É tudo isso que vai renovando a nossa fé e vai nos fazendo caminhar em Deus. Queridos filhos, tem hora que eu fico bolado comigo mesmo. Fiz a minha primeira comunhão com 20 anos. Fui para o seminário com 26 anos. Então, só 6 anos de conversão, não é isso? E me ordenei a sacerdote com 32 anos. E os meus amigos que trabalhavam na empresa, que me vê hoje falando, pregando, eles perguntam, aquele seria o Hernando o cobrador? É ele mesmo? É para dizer o quanto que cresci. Mas cresci conhecendo, estudando. Você também, meu irmão, minha irmã, que está aí sentado, vai conhecendo também, estudando, participando. A cada momento Deus vai clareando a nossa mente. Nunca desista de caminhar. Está com dúvida de fé? Vá estudar. Pintou uma interrogação? Vá ler o Novo Catecismo. O Novo Catecismo tem resposta para tudo. Com certeza você não vai deixar de ter a sua resposta que você queira. Por isso, amados filhinhos, a nossa igreja é muito rica, é bela. A gente precisa conhecer a nossa igreja por dentro. Todo mundo aqui conhece bem a sua igreja? Todos nós aqui conhecem bem a sua igreja? Às vezes tem algumas graças que vocês perdem porque vocês não conhecem. Precisamos conhecer de um modo melhor essa nossa igreja, que tem uma riqueza de fé, tem uma riqueza de história, que sempre vai nos levar para Deus. Assim, termino dizendo, meus amados filhinhos, nesse dia da divina misericórdia, que Jesus misericordioso nos abençoe e nos guarde e nos mostre sempre o caminho que nos leva ao Pai. Pela intercessão de São João Paulo II, nós possamos seguir os seus ensinamentos. O novo catecismo foi promulgado pelo Papa João Paulo II. Que riqueza! Então, olha aí, que tudo isso nos ensine a viver o caminho de Deus, o caminho da igreja, e nos dê o dom da perseverança. Meu irmão, minha irmã, isso tudo que prego para vocês é porque vocês me exigem que eu, durante a semana, prepare a homilia, que eu leia os documentos da igreja, os ensinamentos que ela nos ensina. Então, isso tudo é com preparação. Então, se isso tudo que estou pregando a vocês é com o ensinamento da doutrina da igreja. Se eu preguei isto para vocês, é porque é o zelo, é o cuidado com as minhas ovelhas. Não quero ver no Face as minhas ovelhas curtindo pensamento de Chico Xavier,
de Paulo Coelho, ou outros pensamentos espírita, kardecista. Não, meu filho, seja pelo menos filósofo pela natureza humana, mas raciocina, analise, e não fique aí, curtindo coisas inúteis. Curta coisas de Deus, coisas da igreja, coisas do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, apresentemos ao Senhor, Deus da vida, as nossas preces. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo.